Jeremias capítulo 16, versos 19 até o 21. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem de si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O texto fala sobre o Senhor, minha força, começo do verso 19. Acredito que nós conhecemos pouco da nossa força, porque na verdade muitas vezes nós olhamos para a nossa força e não para a força que nós podemos ter no Senhor. E por não conhecermos a força que podemos ter no Senhor, às vezes nós ficamos um pouco amedrontados, escondidos. Às vezes nós não desenvolvemos o tanto que podemos desenvolver, crescer. Chegam-se barreiras que são tão pequenas, mas nós fazemos delas grandes barreiras. Eu achei muito interessante o que disse aqui Philip Brooks, dizendo que nós devemos mudar um pouquinho a nossa oração. E aí ele diz: não ore para ter vida fácil, ore para ser mais forte. Não ore por tarefas que se igualem às suas forças, ore por forças que se igualem às suas tarefas. Então o cumprimento de seu trabalho não será um milagre, pois o milagre será você mesmo. Todos os dias você ficará maravilhado pela riqueza da vida que lhe sobreveio pela graça de Deus. O milagre será você mesmo. É quando nós oramos pedindo força a Deus e nós testemunhamos realmente esse milagre. Nos vemos fazendo coisas que aparentemente seriam impossíveis. Transpomos limites que são difíceis, mas através do poder e amor de Deus, nós vemos que não são tão impossíveis assim. A passagem que nós lemos, Isaías diz: o Senhor, ó Senhor, minha força, fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia. É o Senhor, né? Esse dia da angústia pode representar qualquer coisa. Às vezes a gente passa por angústias durante um dia, enfrentando um problema pequeno, ou em momentos que realmente somos pegos de surpresa por grandes tribulações. Mas o que o salmista coloca é que, ó Senhor, minha força. Ele declara, né, que ele confia em Deus. Essa confiança em Deus nos faz mais fortes. Isaías 49, a parte final do versículo 5 diz: sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Uma de tantas palavras na Bíblia que falam sobre o amor, o cuidado de Deus, né? Você ser honrado é algo bom, né? Quando alguém demonstra que você tem valor, quando alguém fala o seu nome, né? Até falar o nosso nome, é diferente ouvir o seu nome. Não estou falando no sentido de você se engrandecer, de você se ficar orgulhoso, mas no sentido bom, no sentido positivo de ser honrado, de ser reconhecido. E quando a gente ouve essas palavras aqui, né, sou honrado aos olhos do Senhor,
Isaías está falando aqui sobre algo diferente, né? Algo que demonstra grande amor de Deus para nós. O Senhor que fez os céus e a terra é aquele que nos amou, que nos fez como especiais, né? Não porque nós temos algo diferente em nós mesmos, mas porque Ele nos amou. Tem uma outra frase aqui no nosso boletim de George Miller que diz: confiemos nele, em Deus, confiemos nele em nossos momentos mais sombrios. Jamais percamos de vista o fato de que Ele ainda é e sempre será o Deus vivo, o Deus vivo. Essa mensagem nesta manhã para nós, irmãos, é uma mensagem de encorajamento. Nós precisamos de mais coragem. Essa palavra não quer dizer ausência de medo, de preocupação, mas quer dizer de alguém que se lança além das preocupações, criar coragem. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, que diz que nós devemos confiar no Senhor, persistir em nossos caminhos, e essa confiança vem da comunhão com Deus. Nós vamos experimentar confiança à medida em que nós estamos mais próximos, né, do Senhor, dos seus conselhos, dos seus mandamentos. E como você vai se lançar nos braços de alguém que você está distante? Quanto mais perto é mais fácil, né? Quanto mais próximos de Deus, nós podemos sim ter mais força e coragem. Isaías 49, parte final do versículo 23 diz: vocês ficarão sabendo, aqueles que experimentam, né, a presença de Deus, vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e que os tenho, e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Vocês ficarão sabendo. Seja aquele que se lança nos braços do Senhor, terão uma alegria, né, de ver o Senhor cumprindo as suas promessas. Não há quem fique desiludido. A gente fica desiludido com o pecado, porque você se lança no pecado com a esperança, né, de que Ele vai satisfazer os seus desejos, e nós sabemos que só acabam em tristeza e morte. Mas se lançar no Senhor, no amor de Deus, ninguém fica desiludido. E a gente termina aqui dizendo: qual é o tamanho de sua força? Eu disse no início que nós não conhecemos a força que possuímos. A resposta então já basicamente nós já demos, né? Sem Deus, nenhuma. Qual é o tamanho da sua força? Sem Deus, nenhuma. Cuidado, não ache que você tem alguma força. Mas no Senhor nós somos mais do que fortes, né? No Senhor nós temos força. E eu acredito nesta frase que diz aqui que a nossa força é do tamanho do desafio que nós vamos enfrentar. Deus nos dá forças do tamanho dos desafios que nós vamos enfrentar na nossa vida. A comunhão com Deus fará isso, que a gente tenha uma vida de paz, que a gente tenha uma vida de lutas, mas sempre ali, né, suportando essas adversidades com uma força proporcional às necessidades. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me faz andar em lugares altos. Hebreus 3,19. Esses lugares altos são as montanhas, lugares mais afastados do perigo, dos vales, das dores. É assim que o Senhor faz conosco. Nós possamos ter essa disposição para a luta, vencendo as pequenas barreiras e as grandes barreiras. Mas para vencê-las nós precisamos encará-las, né? Nós precisamos ir à frente, precisamos testemunhar esta confiança
na entrega, na força do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, vamos nos colocar em pé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Pai querido, nessa manhã nós damos início a este momento glorificando ao Senhor, e também reconhecendo que somos tão fracos, somos tão debilitados, ó Pai, e às vezes nós somos vencidos nas pequenas batalhas, ó Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos fortaleça, ó Pai, faça-nos aplicar essa mensagem, a coragem destes salmistas que diziam com certeza que o Senhor era a força deles, ó Pai. Que nós possamos caminhar dia a dia, reconhecendo que o Senhor é a nossa força, e que nós não estejamos simplesmente pedindo que o Senhor Deus tire de nós as dificuldades, mas que o Senhor coloque em nós forças suficientes, necessárias para vencer as dificuldades que vierem sobre nós, ó Pai. E que o Senhor Deus faça a Tua vontade em nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é aquele que conduz, seja por caminhos mais fáceis, seja mediante os problemas. É que o Senhor Deus venha guiar a nossa vida e fazer com que nós estejamos cumprindo a nossa carreira dia a dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.